Bíblia diz que os planos de Deus são maiores que os nossos. Eu tenho uma história muito bonita em relação a isso, que eu fiz uma palestra, inclusive, lá em Campinas. Inclusive já fiz não só uma, não várias vezes, né, que eu conto uma história sobre esse versículo bíblico que fala que os nossos planos são pequenos em relação aos planos de Deus, que os nossos sonhos são pequenos em relação aos sonhos de Deus a nosso respeito. E eu vivi uma fase da minha vida que eu tive que largar tudo que eu tinha, ou eu ia morrer, porque a minha saúde já estava muito debilitada, minha saúde física, emocional, mental, espiritual, dentro de um relacionamento que já tinha muitos anos e que estava acabando comigo. Então eu tive que largar tudo, porque como a gente trabalhava junto, a gente precisava se afastar daquele ambiente de trabalho. Então eu deixei tudo para trás. E fui morar no interior, né, eu larguei tudo e fui morar no interior. E fui viver de uma situação que eu jamais imaginava que eu ia viver daquilo, porque eu trabalhava como repórter, né. E depois que a vida me passou tantas peças, né, eu consegui viver uma vida que ninguém diria assim: "Nossa, como é que ela conseguiu isso?". Mas a gente conseguiu. E depois disso a gente teve essa queda aí, por causa dessa situação, que eu não considero uma queda, mas é uma queda, né, nós vivemos a dualidade. Eu fui morar no interior do Rio Grande do Sul, e eu tinha um dinheiro para pagar um mês de aluguel, tinha pessoas que dependiam de mim, e eu tinha que levar comida para casa. E eu tinha pouco recurso, eu tinha que viver daquilo que eu resolvi viver, que era massoterapia na época. Eu tinha um cursinho e arrisquei tudo para começar uma vida nova. E chegou muito tempo depois, mais ou menos, vamos dizer assim, uns 20 dias depois, a comida foi acabando. E eu ainda não tinha conseguido ninguém ainda de cliente na cidade. E eu tinha pego, né, vários papeizinhos, fui numa lan house, na época de lan house, e levei esses papeizinhos para todos os locais, assim, padaria, papelaria, supermercado, vendinha da esquina, tudo dizendo do meu trabalho. Fui na prefeitura, tentei trabalhar lá dentro, né, ajudando ali de alguma forma, não consegui. E aí nesse dia eu estava assim, saí de manhã, deixei eles me esperando, dormindo, e quando eu voltasse ao meio-dia eu ia ter que me virar, porque eu só tinha abóbora e tinha arroz, era só o que eu tinha em casa. E eu fiquei apavorada, mas como sempre eu caminhei, né, busquei, tentei, conversei com um, conversei com outro, fui numa pessoa que tinha dito que queria fazer a massagem, não fez. E aí eu fui pra praia, era uma cidade de praia, o nome da cidade é Magistério. Fui pra praia, chegando lá na praia, comecei a caminhar, sempre gosto de caminhar na beira da praia para pensar um pouco, conversar com Deus, assim, uma presença muito grande de Deus na praia, acho infinito do mar, na natureza em geral, mas a praia me dá uma sensação de contato direto com Deus. Esse áudio vai ficar longo, mas na hora que você quiser ouvir, você vai escutar uma linda história. Cheguei na praia, pedindo para Deus que, poxa vida, eu tenho fiz tudo isso pensando em viver uma vida melhor, trazer uma vida com mais saúde para mim, para os meus filhos, para que eu possa continuar vivendo e ver minha neta nascer. E aí, tá tudo acontecendo, eu não estou conseguindo sustentar minha família sozinha, né. Eles tinham tudo, blá-blá-blá. O que aconteceu? Eu fui caminhando na praia, tinha um chapeuzinho que eu usava, um chapéu de palha, estava toda de branquinho com uma maletinha, a maleta onde levava ali, os bambus da massoterapia que eu fazia, bamboterapia, fazia não, faço ainda, né. Bamboterapia, o creme, né, e aquela maletinha minha preta. E o meu chapéu de palha voou. Voou e caiu na areia, e no que caiu na areia, caiu um peixe dentro, pulou um peixe dentro do meu chapéu. Eu fiquei tão feliz com aquilo, eu vi que era a presença de Deus ali, eu lembrei de Pedro, lembrei da fé, e falei: "Porra, agora eu já tenho um peixe, né". Desculpa o palavrão aí. Peguei
chapéu, peguei o peixe, grudei naquele peixe, mas os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E os pensamentos a nosso respeito são maiores. E o que aconteceu, Davi? Mais à frente, aquele peixe tinha uma razão. Tinha um pescador. E o pescador estava pescando e puxando a rede. Por isso que aquele peixe pulou. Eu tinha pulado da rede do pescador. E aí eu comecei a chegar perto do pescador, um senhorzinho. E perguntei para ele, moço, tá tirando, isso que ajuda? E ele já, como se me conhecesse há muito tempo, falou assim, claro, minha filha, me ajuda aí que vai tirando aí os peixes pequenininhos, joga no mar. Esses peixes médiozinhos, se você quiser, pode pegar um saquinho ali, pode botar e pode levar para você. Você vai me ajudar. E os grandes a gente bota ali, tinha tipo um isopor grande assim para botar os peixes grandes. E eu fui ajudando aquele homem ali e eu já tinha um saco cheio de peixe. Falei, nossa, Deus, eu já tenho arroz com peixe, peixe para um mês inteiro aqui, pensei, né? Olha como a gente é pequeno, né, Davi? Pensando em pensamento pequeno. E aí aquele homem tinha uma mão, ele puxava com dificuldade. Era um senhorzinho, seu Valdir. E a mulher dele, a dona Neuza. E aí ele falou para mim assim, que eu perguntei, o que o senhor tem nessa mão? Aí ele disse assim, isso aqui não tem jeito, eu já procurei tanto remédio, já tentei, mas não melhora nunca. E eu vi que era uma síndrome do túnel do carpo, né? De tanto ele ter esforço repetitivo. Então, quando ele puxava, ele ficou muito tempo fazendo aquele mesmo movimento, ficou com aquela dor. E eu pedi para ele, moço, se eu quiser, depois eu posso fazer uma massagem, eu sou massoterapeuta. E depois de muito tempo de massagem, um mês pelo menos, isso vai ficar bom. E ele disse para mim, é mesmo? Então tá, então espera aqui, vamos terminar de puxar essa rede, vamos lá em casa, que eu quero que você também veja a minha mulher, que ela tem um problema nas pernas. E eu acreditei naquele homem, confiei, eu vi que era de Deus. E fui com ele num caminhãozinho azul para a casa dele, depois de pegar aqueles peixes, já tinha um saco de peixe, ajudei ele a descer tudo, cheguei lá, ele lavou a mão, chamou a esposa dele, ela tinha trombose, com as pernas enormes, vermelhas. E aí eu cheguei e comecei a fazer massagem nos dois. E ele ficou, na hora, ele ficou muito melhor. Ele falou, nossa, que alívio. E ela também. Eu sempre trabalhei com a energia de Jesus, né? O que aconteceu? Ele disse para mim assim, olha, mãe, eu não tenho comida. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho comida. Se você aceitar, a gente tem uma horta aqui atrás. Vamos lá comigo, eu vou te pagar hoje dessa forma. Mas no final do mês eu tenho dinheiro para receber. A gente pode acertar com você os dias que você vier. Pode ser? E eu pensei, meu Deus, né? Tudo que eu precisava era comida. E aí eu fui lá atrás, ele me deu uma sacola daquelas de palha grande e falou assim: pode pegar tudo que você quiser, couve, tinha, tinha alface, tinha tudo que você possa imaginar agrião, espinafre. Eu peguei todos aqueles verdes, imaginei peixe com essa coisarada toda. Já tem comida para muito tempo. E daqui a pouco ele veio com ovos, galinha caipira que ele tinha. Ele veio com batata doce, aipim, abóbora, um monte de coisa. Sei que a gente encheu 2 sacolas cheias. Ele falou: vou te levar em casa. Já conheço onde você mora. Já aproveito para conhecer onde você mora. E para tu não ter que carregar esse peso todo, né? Nem tem como. E amanhã tá o horário, você vem sempre aqui. A gente vai fazer um pacote, então, para mim e para minha esposa. Dessa forma que eu tô te pagando agora por hoje. E aí ele olhou para mim e disse assim: você gosta de camarão? Eu falei, nossa, na época eu comia ainda carne, peixe, né? Pensei nos meus filhos, né? E ele disse assim, então peraí que nós vamos lá onde eu guardo os peixes, e aí eu vou te dar uns camarão. Ele me deu 2 sacos de camarão, devia ter uns 5 quilos de camarão ali, daquele grandão, sabe? E aí eu fiquei impressionada com o que Deus faz. Cheguei em casa, meu filho me olhou e perguntou assim, mãe, onde que você foi? Que supermercado é esse com tanta coisa? E eu falei assim, filho, é o supermercado de Deus. E assim eu te digo que Deus ele tem planos maiores na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós. E a gente pensa muito pequeno. Às vezes Deus está te trazendo uma nova oportunidade para uma nova história, talvez muito maior do que aquela que você um dia imaginou.
porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que ele tem preparado para nós. Se você escutar esse áudio, tenho certeza que essa história é uma história verdadeira, aconteceu comigo. E o que é mais importante, estava bom já, né? Aquele monte de comida para quem estava pedindo aquilo para Deus. Mas Deus é maior que isso. E não estava bom não para Deus. Sabe o que aconteceu? Aquele homem era pescador e era muito conhecido na cidade. Ele espalhou para toda a cidade que eu fazia milagre com as mãos. Em menos de um mês eu tinha mais de 11 clientes por dia para atender. Então Deus, ele é maravilhoso. Ele faz acontecer onde a gente não imagina. Ele vai te fazer andar por sobre as águas. Pode ter certeza disso, Davi.